Bom, vamos falar de Disney, então? Vamos. Bom, é uma super briga aí entre o governador da Flórida, o Ron DeSantis, que foi reeleito, com a Disney, que fica lá em Orlando e tem uma super área ali, que é uma área quase como é isso, tipo, parece que é um governo, é um estado dentro do 25 estado, mil né? acres, né? Você pode explicar, Natália, como é que funciona? Sim. Em 1967, e 67, perdão, né, os dois irmãos, né, o Walt Disney e o Roy Disney, eles entraram com esse projeto de investir nessa área que na época era pantanosa, né? Hoje em dia, sendo para lá, você nem imagina que aquilo ali era basicamente um pântano. E eles chegaram até olhar outros lugares, né? Eles prometeram fazer um investimento, cuidar da área, né? Eles tinham um projeto muito grandioso, mas em contrapartida, eles esperavam que o governo da Flórida desse para eles um poder sobre esse distrito, que é um distrito particular, aonde eles fariam as leis, aonde eles cobrariam impostos, né? E eles teriam lá um budget para isso, de quanto iria depois ali para parte de infraestrutura, energia, saneamento, etc. E eles conseguiram, né? Basicamente, foi acho que a primeira empresa e única empresa americana que tem o seu próprio governo. E isso trouxe benefícios que vão desde benefícios fiscais até conseguir fazer coisas que nenhuma outra empresa conseguiu. Eu vi até que a Disney tinha planos de fazer uma usina nuclear É, e um aeroporto. não é bem planos, assim, dentro do acordo, ela pode fazer uma usina nuclear e um aeroporto. Quer dizer, um estado ali dentro. É literalmente um estado dentro, né? Eles até têm, eles podem até cobrar o imposto que eles querem cobrar, assim. E eu acho bem interessante isso que você mencionou, que vai voltar daqui a pouco, a usina nuclear e o aeroporto. Especificamente, Agora, aí vamos falar um pouquinho dessa, por que tem essa briga com o Ron DeSantis, né? Quer dizer, esse é um cara que ele foi reeleito super bem, né? Com mais de 20 pontos de vantagem. Né? Ele é do Partido Republicano, então do ex-presidente Donald Trump, né? Mas a briga dele com a Disney vem do CEO anterior da Disney, não é isso? Que começa... Acho que eu vou voltar um pouquinho mais para trás ainda, eu acho. Assim, o Ron DeSantis, ele foi um governador republicano que ele meio que destoou dos outros estados americanos a usar uma política de mais abertura econômica, né? Então, ele exigia máscara fora da maioria dos lugares, né? Você podia ir para a praia, andar na calçada sem máscara. E, na época, muita gente achou que ia ser um grande... ia dar muito errado do ponto de vista de saúde, né? Muita gente ia morrer, e acabou que não. Foi um dos estados que menos sofreu, teve um comeback mais rápido, ele acabou se tornando o principal polo migratório dentro dos Estados Unidos, junto com o Texas, né? Então, hoje em dia você vê uma migração gigante da Califórnia para o Texas, você vê de Nova York, Montana, New Jersey, descendo e indo para a Flórida, então tem dois estados republicanos atraindo de estados democratas, né? Que você de Nova York e Califórnia. E que os dois são símbolos liberais, né? A Califórnia, Casa de Hollywood, né? Que tem tudo a ver com a Disney, né? E também a Flórida, que tem tudo a ver com a Disney também, por ser aonde está ali a Disney World, né? Eu acho que ele começou a ganhar força depois disso, pra caramba. Ele sempre foi um cara muito carismático e agressivo, né? Autoritário, de certa forma. Mas a população da Flórida, que é muito diferente da população americana, né? E tem quase ali uma demografia única, por ser um país que é destino de imigração de vários outros, né? Cada hora de um... Então acabou adotando, gostando da postura dele, e ele virou lá como um candidato super forte à reeleição, ganhou, né? Assim, a reeleição. E aí ele começa com uma lei, que é a lei que eles chamam de Don't Say Gay, né? Tipo, né? A lei que você não pode falar gay nas escolas, né? Sim. E aí eu acho que o CEO da Disney reclama dessa lei, não é isso? O pessoal da Disney... Assim, eu acho assim, muito dessas mudanças mais para a inserção de ideias políticas, e no caso liberais, né, começaram com Bob Iger, né? Assim, por exemplo, para quem gosta de Star Wars, todo mundo já ouviu falar da Kathleen Kennedy. Quem trouxe ela foi o Bob Iger, né? Foi ele que comprou do George Lucas os direitos do Star Wars. Todos os grandes líderes de departamento hoje em dia, quem votou foi o Bob Iger, né? E foi durante o tenure dele, né, de 15 anos, que a Disney começou a ser claramente mais liberal. Né? E já durante o período dele,
começou a ter o movimento de reação das pessoas, né? Ele começou a rachar um pouco a base, a audiência, né? E houve até uma briga direta, né, entre os próprios executivos, alguns atores, né, e o que eles chamavam de toxic fanbase, né, que são os fãs ativistas de direita que são contra, que estão destruindo o source material deles. Então, no meio de tudo isso, né, a Disney a ação começou a cair, e eles colocaram o Bob Chapek, que ele é tido como um money guy, né? Então entrou lá um cara que era um carismático, um cara que seguiu uma agenda mais política, estava indo mal, começou a ter muito crítica com relação por parte dos acionistas, e a solução foi botar um cara, né, um contador, basicamente, né, um cara que ia olhar ali, o que é rentável, investe aqui, o que não é rentável, fecha, né? E, de repente, esse cara, que vai ser um cara totalmente, assim, boring, apático, né? Trabalhar na cozinha da Disney, não na frente, igual o Bob Iger sempre fez, se meteu nessa confusão, né? Resolveu responder. Acho que grande parte por pressão dos próprios funcionários que adotaram essa postura de ser mais ativamente liberal, né? E acho que uma decisão foi lá e resolveu, vamos dizer assim, peitar o Ron DeSantis, que não gostou nem um pouco e disse lá, numa decisão que foi passada lá em abril desse ano, desculpa, que em junho de 23, né, eles iam tirar da Disney esse distrito e esse voltar a ser da Flórida, e a Disney, por causa disso, vai perder N coisas, né? A única empresa que tem um próprio mini-estado, né? E começou essa discussão muito grande. Isso foi esquentando. O Ron DeSantis, em um momento, demonstrou que ele está disposto a voltar atrás, e a solução dada foi a demissão do Bob Chapek. Mas quando acontece isso, a ação da Disney caindo 44% no ano, nem mexe, assim, ela sobe um pouquinho no dia e volta a cair de novo. Porque quem acompanha sabe que quem é responsável por todo mundo que pressionou Bob a fazer isso foi o próprio Bob Iger, né? Então você está tirando o cara que colocou todo mundo lá dentro. Então o mercado não aceitou isso como algo como uma resolução. Agora, é um problema também porque a Disney deixa de pagar impostos e oferece um bom serviço para os turistas, inclusive brasileiros, que vão lá passear, né? Então você tem um serviço de ônibus muito bom, água e tudo mais. E aí o que eu vi é que se você tira esse pequeno governo da Disney aí, é o condado que tem que fornecer esses serviços, e aí você tem tem que ter um aumento de imposto, né? Você cria um outro problema. Né? Mais ou menos. Vamos ver. Né? É difícil saber, porque a Disney talvez é a melhor empresa em fazer lobby dos Estados Unidos. Né? Eles já mudaram a regra de patente e o que é coisa de domínio público, né? Grande parte do que a Disney vive, nesses IPs, né? Esses personagens, muita coisa era de domínio público, né? Eram, por exemplo, dos irmãos Green. Eles pegaram, mudaram a lei, e aí você pode usar aquele conteúdo por um tempo, depois ele volta a ser de domínio público e todo mundo pode usar. No começo eram 12 anos, aí lá mudaram para 20 anos, 30, 40. Foram estendendo. Toda vez eles estendem mais, né? Assim, o quanto só eles podem usar. E sempre através de lobby. Assim, a conta hoje, a questão com um time, mais de 40 lobistas tentando influenciar os administradores, né, do Clear Creek, né? E também o governo DeSantis, para ver se eles conseguem chegar no meio do caminho, né? Porque ainda tem um tempo, né? Você falou que é só no ano que vem, que junho do ano que vem. Tentar reverter, né? Alguma coisa. Teve agora na sexta-feira uma sexta no sábado, duas matérias do Financial Times, né? Acho que a última discussão tinha sido mais ou menos um mês e meio atrás, que fala um pouco de como está essa relação, né? Então, hoje em dia, o jornal Financial Times, que com certeza está mais do lado da Disney, né? Tenta pintar uma história de que as coisas estão se sucedendo bem, né, para a Disney, né? Então que existiria espaço dentro do governo DeSantis para voltar atrás. Ela cita que o Bob Iger, num townhouse que eles fizeram uma semana atrás, disse que, quando perguntado, mas aí, a gente vai, vocês vão voltar atrás para poder manter, né, o condado? Ele falou, não, a gente tem que lembrar que a gente tem uma relação muito importante com a Flórida, a gente investiu muito na Flórida, a Flórida na gente, foi bom para eles, foi bom para nós. E aí as pessoas quentes clássicos, clássicos, né? Sem falar mal de ninguém, né? Não vamos falar nomes, né?
E aí já estão dizendo que, basicamente, se a Disney aceitar abrir mão do planta nuclear e do aeroporto, né, e se a Disney desse 2 assentos dentro do conselho do condado para uma indicação governamental, né, que membros dentro do governo diriam que isso seria aceito, talvez. Tá. Mas eu duvido que isso seja verdade, porque o Ron DeSantis, no mesmo dia, falou que ele não vai fazer nem a pau um U-turn, que não vai de jeito nenhum fazer isso. Não vai voltar atrás, né? Que ele não acha correto, assim, até pela lei da isonomia, que uma empresa nos Estados Unidos tenha um próprio condado. Então, que sim, é uma espécie de um subsídio, né? Total. Né? Que nem a gente tem no Brasil aqui, um monte, né? E argumento do imposto também é um argumento difícil de quantificar, porque a Disney, para poder receber as pessoas, ela tem que manter esse standard dela, né? Sim. Então... O argumento do imposto eu li no Financial Times, que, como você falou, tá para a Disney. Total, a matéria assim, é incrível. Ela defende que o ponto que ela está ganhando, aí na última parte, ela cita a fala do cara que mais importa, né? Que é o caso do Ron DeSantis, né? Tá. Jonathan, para dar uma colorida aqui no podcast, você pode colocar só o videozinho, o último vídeo que a gente selecionou aí, por favor? I'm Angelica Ross, actress, recording artist, and proud Black trans game changer. I am a brother. I am a sister. I am beautiful. I am a best friend. I am a dreamer. I am strong. I am romantic, pre-sexual comedian. And we are members of the LGBTQIA+ community. Enfim, a Disney super entrou, né, nessa onda LGBT. Diga com orgulho, né? Say it with pride. Tem paradas, né, LGBT lá dentro e tal. E acho que para muita gente o fato de ter esses personagens e tudo mais ajuda, né, a se conhecer e tudo mais. Mas a hora que você está entrando na questão do mercado, você tem que ter um produto que venda bem, né? Sim. E aí é menos ativismo e mais o interesse mercadológico que você tem que ter. Né? Você tem que ter lucro, né? E aí acho que a Disney, isso aí pode ter sido um erro mesmo, né? Então, eu acredito que já entrar em políticas para uma empresa, por exemplo, que sempre quem tentou ter o maior alcance possível, né? Assim, a Disney nunca foi muito grande em tomar riscos assim, em termos de conteúdo, né? Ela nunca quis agradar nenhum setor, e de repente ela tomou, né? Primeiro virando liberal, depois entrando num nicho que ainda é muito controverso no mundo, assim. Então, eu acho que sim, assim, acho que de repente é um investimento no futuro específico, assim, mas para o mundo de hoje em dia ainda o mercado puniu, acho que não só por causa disso, acho que as empresas de mídia em geral grandes têm sofrido um pouco, né? Mas de fato, assim, a ação caiu bastante e essas mudanças recentes não melhoraram. A notícia de sexta-feira não fez a ação das Disney subir, então as pessoas já estão céticas com relação ao que a Disney tem para oferecer como resposta. Acho que dá para concluir que nessa disputa aí o Ron DeSantis ganhou, né? Venceu aí, né? E é um cara que, né, Ortega, ele pode crescer ainda e enfrentar o... Sim, hoje claramente ele é a liderança republicana conservadora que mais pode competir com o Donald Trump numa eventual eleição presidencial em 2024, né? Sim, sem dúvida. Carismático, a Flórida é um estado armado, então tem apelo também para quem é trumpista ali, raiz, né, vamos dizer assim, e também não cometeu os erros que o Trump cometeu durante o Covid, né? Tem uma história de sucesso para contar, não tem todas as gafes do mundo que a gente tem para apontar que o Trump tem, né? Tem um clean slate assim, de passado. Então ele é um candidato que dá para imaginar que a rejeição a ele seja menor, assim, olhando o país como um todo. Então você pode discutir as políticas dele, mas fez um bom governo na Flórida que foi, né? Teve esse reconhecimento aí com a reeleição, né? Sim. E a rejeição, né? O Trump virou um meme, né? Assim, assim, acho que ele até é responsável por essa divisão extrema que tem lá entre os dois lados da ilha, né? Assim, acho que espantou tanto os democratas que
As pessoas acabaram indo um pouco no extremo. Ele não parece ser esse tipo de cara, assim. E o Trump meio que perdeu essa última eleição legislativa, porque ele, apesar de não estar competindo, ele mostrou que ele não era muito bom cabo eleitoral, né? Sim. Esperava-se um resultado melhor dos republicanos, ou pior dos democratas, e não foi isso que aconteceu. E não foi isso que aconteceu. Midterms, né? E não foi isso que aconteceu, e também não veio depois da explicação, ele não veio lá para comemorar uma vitória, né? Que houve uma vitória em algumas casas, né? Falou assim, não, pelo menos a gente ganhou aqui na Lower House e vamos trocar, Nancy Pelosi não vai ser mais a speaker, vai ser nossa, né? É o começo para a mudança, de olho aqui em 2024. Pelo contrário, ele foi meio apático, né? Assim, que lembra muito um mútuo político. Que a gente conhece bem. Que a gente conhece bem. Só volta a chorar ali, né? Tá bom. É isso. Natália, super obrigado aí pela tua participação. Obrigado por ter chamado. Foi um prazer. Ortega, super bacana a sua participação também. Muito obrigado, Duda. Bom, esse foi mais um Latitude. Então, toda terça-feira, vocês estão convidados, sempre às 9h. Nós vamos estar aqui comentando e falando sobre as principais notícias do mundo e também da diplomacia. Um abraço, até mais. Boa noite a todos, até mais. Um abraço, tchau.